Você acha que existem condições para se dar o perdão? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez estamos mergulhando na palavra. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa dinâmica do perdão. É interessante nós analisarmos o texto com profundidade, porque muitas vezes chegamos a compreensões erradas sobre a dinâmica do perdão. Por isso eu quero te convidar, pegue Lucas capítulo 17, versículo de 1 a 6. Diz assim: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivestes fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Olha só que interessante. Primeiro o Senhor começa a falar sobre os escândalos e muitas vezes algumas atitudes que as pessoas realizam nos escandalizam, por a brutalidade com que fazem, com a palavra, que muitas vezes deprecia o outro, a fofoca, a intriga, isso tudo nos escandaliza. Então, ai de vós que vai causando escândalo aos teus irmãos. Bom, depois ele fala sobre o perdão. Se teu irmão pecar, se ele provocar, por exemplo, um escândalo, repreende-o, fala com ele, Se ele se converter, perdoa-lhe, Ou que seja, tem uma dinâmica aqui. O se, estabelece uma condição. Eu devo perdoá-lo se ele se converter. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier te dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Mais uma vez, o Senhor explicita ainda mais. É preciso um arrependimento para que se dê justamente o perdão. Essa dinâmica, vocês vão perceber que ela acontece no confessionário. Se você for no confessionário e não demonstrar arrependimento, e ainda se o padre lhe questionar se você está arrependido e você disser que vai continuar praticando a mesma coisa, não há perdão. É uma condição que muitas vezes vamos encontrando. Quantas vezes eu percebo e eu pergunto a uma pessoa: mas você quer continuar nessa falta de castidade, nesse propósito? Padre, olha, eu não pretendo mudar, então eu não posso te perdoar, não posso aqui através do sacramento te dar o perdão do próprio Deus, porque não há arrependimento. Percebe aqui que há justamente uma dimensão que está aqui dentro desse texto. É preciso mudança, é preciso conversão. É por isso que muitas vezes algum padre ele tem dificuldade de confessar pessoas semanalmente, porque a pessoa parece não se converter. O que não é necessariamente uma verdade, mas muitas vezes há um comodismo. E é perceptível, A gente que está ali atendendo no confessionário semanalmente, você percebe pessoas que realmente estão mudando, mesmo confessando, querendo mudar, estão confessando semanalmente, e você percebe uma mudança. E daí você percebe que tem pessoas que estão meio com um problema a nível psíquico, também diria até às vezes emocional, que não mudam, assim. É só realmente uma sessão de poder ali no confessionário descarregar o que pensa, mas não há ato de mudança, E é isso que é importante, você perceber se você dentro do teu coração há um arrependimento.
E aquele que vem te procurar, se ele está se arrependido. Por exemplo, se você vê uma falha de uma pessoa, ela foi mentirosa, né? E ela não pede perdão, ela não. Então eu vou fazer o seguinte: eu já falei com ela, vou fingir que nada aconteceu, porque você espera alguma coisa. Sim, mas no fundo não há arrependimento, né? Então, nesses casos, não é isso que está aqui no texto, né? Não é vamos dizer assim, não são dessas pessoas que não há arrependimento que o Senhor quer lhe cobrar ou quer lhe dizer, perdoe. É justamente quem vem, quem mostra arrependimento. E se aquela pessoa mostrar arrependimento 7 vezes ou mais, você vai perdoá-la todas as vezes. E isso é a lógica que Deus lhe pede, e essa é a lógica do confessionário. Todas as vezes que você for no confessionário e tiver arrependimento, Deus irá lhe perdoar. Só não vai lhe perdoar se você não quer se arrepender. Entende? Então, esta é a lógica. E diante disso, né, que muitas vezes ver a pessoa caindo, né, na mesma coisa, várias vezes, buscando arrependimento, qual que é o obstáculo? É acreditar que essa pessoa realmente vai conseguir ou vai mudar, né? Esse é o nosso grande desafio. Não é à toa que os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, porque é difícil tudo isso. É difícil acreditar que, no fundo, essa pessoa vai mudar. Provavelmente aqui deveria ter acontecido algum caso bem concreto que o Senhor ali está respondendo. E aí o Senhor falou o seguinte: se você tiver fé, realmente você vai ter essas graças alcançadas. Se você tiver fé, você verá conversões, você verá situações acontecerem, mas é necessário que você tenha fé, nem que seja de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. Então, aqui aparece o alicerce de tudo isso, a fé. Nós acreditamos que Deus, em sua obra extraordinária, irá tocar os corações, irá dar força para aqueles corações que verdadeiramente estão arrependidos. Porque aqueles corações que estão justamente no pecado, mas não querem mudar, o Senhor, por causa da liberdade que deu a eles, não pode agir. Mas se este coração estiver verdadeiramente arrependido e por isso dando liberdade para que Deus haja, para assim fortalecer aquela pessoa, dar a ela inspirações e ela, no seu livre-arbítrio, responder, então nós veremos graças acontecer. Pedimos isso para todas as pessoas que, de certa forma, estão no pecado, estão no erro e querem e desejam esta mudança, que o Senhor possa justamente trabalhar no coração de cada uma delas. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.